Olá, boa noite. Começa aqui o 13º debate do ciclo Desatando os Nós que Atrasam o Brasil. Ciclo promovido pelo Espaço Democrático, que é a Fundação para Estudos e Formação Política do Partido Social Democrático, o PSD. Como das outras vezes, nós estamos sendo acompanhados via internet por militantes e simpatizantes do PSD em todo o Brasil. Nós já tratamos aqui de economia, de relações internacionais, da educação, da cultura no Brasil, de parcerias público-privadas e também do dinheiro dos impostos tão mal distribuídos aqui na nossa federação. Hoje, o nosso assunto é, pela terceira vez, a segurança pública. É a questão da criminalidade também. Só que dessa vez o foco será nas prisões brasileiras e o seu papel no controle da segurança pública. Participam do debate aqui conosco o cientista político Leandro Piquet Carneiro, que é professor da Universidade de São Paulo e coordenador do Programa de Pesquisa em Segurança e Criminalidade do Núcleo de Pesquisas em Políticas Públicas da Universidade de São Paulo. Também conosco a socióloga Camila Dias, que é professora da Universidade Federal do ABC e pesquisadora do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Participa aqui conosco também, como debatedor, o nosso diretor aqui do Espaço Democrático, o cientista político Rubens Figueiredo. Bom, boa noite a todos. Cerca de 550 mil pessoas estão presas no Brasil. De acordo com dados do Sistema Integrado de Informações Penitenciárias do Ministério da Justiça, o país tem hoje a quarta maior população carcerária do mundo, está atrás apenas dos Estados Unidos, da China e da Rússia. Nos últimos 20 anos, o número de presos cresceu 251%. Apesar disso, os dados recentes apontam que os índices de criminalidade no Brasil aumentaram de 2011 para 2012. Professora Camila Dias, boa noite. Não existe uma contradição nisso aí? Quer dizer, mais presos e os índices de violência não caem? Boa noite. Eu acho que a contradição está exatamente na insistência dos governos, no Brasil, governo federal e governos estaduais, na insistência com uma política de encarceramento em massa, mesmo com esses dados, tais como esse que você citou, mostrando que a prisão não tem resolvido os problemas de criminalidade urbana e da segurança pública em geral no Brasil. Ao contrário, as prisões elas são um espaço criminógeno, elas permitem que os criminosos se articulem e construam redes criminais mais densas e mais complexas. Então, elas agravam o problema da segurança ao invés de ser uma solução para ele. Professor Leandro Piquet Carneiro, concorda? Como avalia essa questão? Eu acho que esses dados eles precisam ser colocados num contexto de forma mais adequada. Quer dizer, não existe encarceramento em massa no país. Quer dizer, o Brasil tem uma população carcerária com relação à sua população que no último comparativo aqui do Centro para Estudos da Prisão da Universidade de Essex, por exemplo, está em 47º lugar. Estados Unidos está em primeiro, tem uma taxa de 716 presos por 100 mil habitantes. Cuba lidera com também o ranking com 510 presos por 110 mil. E o Brasil aparece na 47ª posição. Não é encarceramento em massa. Isso é um atalho para a gente condenar, obviamente, um sistema que tem muitos problemas, que precisa de muitos investimentos, reformas, mas, ao contrário, do ponto de vista de política criminal, nós temos hoje no país justamente um déficit de punição. Nós precisamos aproximar o Brasil daquilo que é o esperado, dado o nível de criminalidade violenta que o país apresenta. Então, nós estamos abaixo de países que são menos violentos do que o Brasil, e a forma correta de ler os dados. Não é o número absoluto de presos, porque o Brasil, obviamente, é o quarto em quase tudo. Está lá liderando a economia, a população, o tamanho. Então, a gente tem que levar em conta presos por habitantes, para poder ter um quadro comparativo mais adequado. Quando fazemos essa conta, percebemos que o problema é de outra natureza. Quer dizer, justamente o Brasil está atrás no que diz respeito à punição nessa forma de punição. Quer dizer, a prisão é pouco utilizada ou aquém daquilo que seria esperado, dado o nosso nível de criminalidade. Portanto, para a professora, o Brasil prende pouco e
o senhor acha que prende pouco, ela acha que prende demais. Eu queria, em relação à taxa relativa, né, por exemplo, o Brasil, no ano de 88, tinha uma taxa por 100 mil habitantes, 65 presos a cada 100 mil habitantes, em 88. Em 2010, essa taxa nacional passou para 258 para 100 mil habitantes. O estado de São Paulo, particularmente, tinha 51 presos para cada 100 mil habitantes em 88, e em 2010 atinge a cifra de 418 presos a cada 100 mil habitantes. Bom, ainda que o Brasil não tenha chegado no patamar que alguns especialistas consideram que é o patamar ideal de presos no país, a gente percebe a partir dessa evolução da taxa relativa da população prisional no país que nós temos um crescimento, né, da população prisional, não só em números absolutos, mas também em termos relativos, né? Então, acho que isso reitera aqui a minha percepção sobre o assunto, que ainda que nós estejamos prendendo muito mais do que prendíamos antes, a criminalidade de todos os níveis vem crescendo também, né? Então, isso demonstra que a prisão não é solução, ela é um problema. Um incentivo, diria? Ela é um problema, ela contribui para agravar, para dar um exemplo bem simples e claro, né? O criminoso, chamado popularmente ali, ladrão de galinha, tem muita a população presa, tem muita gente presa por furto simples, por exemplo, chega na prisão, ele tem a oportunidade de se enredar em redes mais complexas, de conhecer o ladrão de banco, digamos, popularmente conhecida como faculdade do crime. Acho que isso na prática, é isso o que acontece na prática. Eu queria colocar uma questão que é da qualidade do nosso sistema prisional. Quer dizer, a população enxerga as prisões como um lugar de facilidades, como é o caso do telefone celular, visitas íntimas. E eu gostaria de saber de vocês se o sistema prisional brasileiro ele recupera ou se a taxa de reincidência e o nível do crime que é cometido por aqueles que são egressos do sistema é pior do que aqueles que os colocaram lá dentro. Em primeiro lugar, eu conheço muito bem as prisões, não só por ter pesquisado dentro das prisões, mas porque atualmente eu sou membro do Conselho da Comunidade, faço visitas de inspeção. Essa ideia de que a prisão é lugar para descansar, para passar férias, para comer e beber, é um absurdo, além de uma falta de conhecimento absoluta do que se passa lá dentro, é também mais uma desses mitos, né, que se desenvolvem, que muitas vezes se repetem sem o mínimo conhecimento do assunto. As prisões são um lugar onde o direito não entra ali, né? A concepção de direito abstrata, jurídica, não entra, ali não há direito algum. Né? Há as normas institucionais e as normas do próprio crime organizado. Né? Os presos, muitas vezes, isso em São Paulo, né, que é o estado mais rico da federação, a comida é insuficiente, muitas vezes falta comida, e isso é reiterado. Você tem um déficit, quase ausência de assistência judiciária, de assistência social, psicológica, atendimento médico também, tem presos morrendo dentro do sistema porque não tem atendimento médico. Então, é um mito essa ideia de que a prisão é um lugar de facilidades. Pode ser para alguns presos, digamos, privilegiados, né? Pode ser para algumas pessoas, mas a população carcerária, no geral, não tem esse tipo de benefícios. E a ideia de recuperação também não existe, né? Eu sempre digo que o preso que sai do sistema prisional, e mesmo assim, e aí, apesar da prisão, ele consegue voltar a trabalhar, digamos, a sair do crime, esse é quase um herói, porque a prisão que ela favorece é o aprofundamento da vida do indivíduo no crime. Quando convidamos as pessoas para participarem conosco aqui via internet desse debate, colocamos até uma questão só para ilustrar, que seria a seguinte: as nossas prisões, elas são centros de reabilitação ou elas são, na verdade, escolas de crime? Eu queria ouvir o professor Piquet Carneiro sobre isso. Eu acho que a principal função do sistema penitenciário e da pena de prisão
não é a recuperação. Em nenhum lugar a gente pode ter essa expectativa, e essa é uma expectativa que não se confirma com base em nenhum estudo empírico. Então, o preso não sai do sistema prisional melhor do que entrou. Ele cumpre uma pena que tem o efeito de representar na decisão desse infrator um custo, certo? Então, é um custo para o infrator. E é isso que o sistema prisional faz em primeiro lugar. Ele estabelece um custo para o delito. Quer dizer, então, se você vai cometer um crime, o infrator computa o tempo que ele passará preso, como um custo importante para o delito. Se optarmos, como sociedade, por rebaixarmos essa punição ao nível mínimo, nós teremos problemas do ponto de vista do aumento do crime. Quer dizer, porque o crime vai ficar mais barato. Existe na percepção popular comum a ideia é a seguinte, se você tiver mais médicos, você tem mais saúde. Na questão do crime, como vocês estão colocando, isso não acontece. Então, que a população quer o quê? Penas mais duras. As pesquisas mostram isso. Quando o mais lógico parece ser penas alternativas para crimes leves. Como conciliar essa questão? Justamente, eu acho que essa não é uma questão apenas de uma política do Executivo. Quer dizer, o Executivo é uma parte nessa engrenagem. O Judiciário é fundamental e, obviamente, a lei penal e a política penal são decisivos para a gente poder chegar a alguma resposta, próxima a uma resposta ao que você está dizendo, quer dizer, o que está levantando. Condenar a pena de prisão depende de um conjunto de avaliações, e principalmente uma avaliação da justiça com relação a isso. Quer dizer, não é um executivo que decide encarcerar em massa, não existe esse botão na mesa do governador que ele roda e diz, eu vou encarcerar. Esse botão é um processo que todo o sistema de justiça criminal opera. A condenação, quando prevista na lei, para a prisão, vai-se à prisão. Agora, isso ainda temos que computar ainda as facilidades com relação à execução penal. Então, o que eu quero enfatizar é o seguinte, que qualquer comparação que a gente olhe para o mundo, o Brasil está longe de ser um país que abusa da pena de prisão. Pelo contrário, o Brasil é um país que utiliza a pena de prisão com uma extrema parcimônia diante de problemas gravíssimos de crime que temos. Nós temos problemas que são de natureza complexa, como a presença do crime organizado. Nós temos problemas de um crime que se capilariza associado ao tráfico de drogas e dificilmente nós vamos conseguir, como sociedade, fazer frente a essas ameaças sem recorrer, em algum nível, a penas de prisão mais intensas. A impressão que eu tenho é que o Brasil aplica... Você está dizendo, aplica pouco a pena de prisão, mas aplica mal, se aplica pouco. Sobre isso, o sociólogo Túlio Kahn, que é o coordenador do Conselho Temático de Segurança Pública do Espaço Democrático e também um dos organizadores desse debate, tem uma pergunta para os senhores. Vamos ver. Eu gostaria primeiro de cumprimentar os debatedores e levantar a seguinte questão. Você tem, na última década, queda de homicídio, por exemplo, aqui no estado de São Paulo e também no vizinho Rio de Janeiro, né? O estado de São Paulo adotou uma política de encarceramento em massa, ao contrário do Rio de Janeiro, que prende relativamente pouco. Ao nível internacional, você também tem as experiências dos vizinhos, Estados Unidos e Canadá. O primeiro com a maior taxa de encarceramento do mundo e o segundo encarcerando pouco, e ambos com queda de criminalidade. Então, a pergunta é a seguinte, né? Eficaz ou existem alternativas mais eficazes ao encarceramento em massa, uma vez isso aí tem custos, né, para o país e estado que os adota? Professora Camila? O que eu penso continuando até a frase que você disse, o Brasil encarcera muito mal, né, porque a gente tem uma alta taxa de encarceramento em tendência de crescimento constante há décadas. Só que se a gente pega, como recentemente no anuário, né, nos dados do anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, quase 70%, ou acho que 80% dos presos no Brasil estão presos por crimes contra o patrimônio ou na lei de entorpecentes. Então, você tem uma população prisional muito homogênea, né? Se o Leandro
considera, por exemplo, que se encarcera pouco, que o Brasil é o país da impunidade, eu diria que é verdade sim, desde que a gente considere que essa impunidade é seletiva, porque alguns tipos penais, embora... Quantos tipos penais nós temos, né? Eu não sou advogada, mas nós temos centenas de tipos penais. Só que você olha o perfil dos presos, você tem ali 6 ou 7 tipos penais de pessoas que se encontram encarceradas. Ou seja, você tem uma grande variedade de tipos penais cujos autores desses crimes não vão para a cadeia. E nós sabemos bem quais são, né? Os crimes que envolvem pessoas de classe mais alta, classe média, classe política, né? Então, crimes que não são crimes da população mais pobre. Então eu acho que esse é o grande problema. Em relação ao tráfico de drogas, enquanto continuarmos encarcerando os garotos que vendem na biqueira, os aviõezinhos, etc., a gente está enxugando gelo, porque todo o esquema, o esquema de tráfico de drogas continua, apesar desses garotos, porque no dia seguinte eles já podem repor com folga ali aquele garoto para vender, e o esquema continua. Então, enquanto é meio chovendo molhado, porque fala-se isso há tanto tempo, mas não se faz. Então, enquanto não se quebrar a estrutura do comércio de drogas, aí eu não vou nem falar da questão de legalização, mas considerando a atual penalização e criminalização do comércio, do uso de drogas, enquanto não se atingir a estrutura dessas redes, encarcerando ou atingindo a estrutura financeira das organizações, e aí a organização não é só o PCC, o Comando Vermelho, são os financiadores, aqueles que estão até acima dessas organizações de criminosos comuns, a gente está enxugando gelo. Então, a gente encarcera quem? Acho que essa é uma boa questão, né? Quem é que está nas prisões? E quem não está? Acho que essa é uma pista para a gente pensar, né? O porquê que a prisão é um problema e não uma solução. Professor Carneiro? Eu acho muito boa essa observação. Agora, eu acho que esse dado que você citou, Camila, ele não permite entender exatamente se estamos encarcerando mal. Pelo seguinte, normalmente, isso não é uma coisa que acontece só no Brasil, quer dizer, o infrator ele é preso várias vezes ao longo da vida. Então, o que nós precisaríamos, de fato, para entender se estamos encarcerando mal, é um dado longitudinal da história de vida de cada preso. Isso pode ser transformado num dado muito interessante que permitiria dizer o seguinte: olha, nós estamos tratando o primeiro infrator com penas de prisão, ou nós estamos prendendo várias vezes a mesma pessoa por crimes menores. Aí é um problema da nossa legislação, é um problema do sistema de segurança de uma forma mais geral, que não permite essa seletividade que muitas vezes pode parecer muito assim, interessante. Vamos prender só o grande, vamos prender só aquele cara que tem um papel decisivo nessas redes do crime organizado, mas isso não é exatamente desmentido quando você mostra e diz o seguinte: nós estamos prendendo o cara porque ele fez um tráfico ou um porte de... Você só vai saber se ele é um nó da rede, um hub ali da rede de crime organizado, se você olhar a carreira dele no crime. Se ele for preso 10 vezes fazendo a mesma coisa, tem alguma coisa errada com esse cara. E você vai pegar o dado, que você pega aí, faz o corte e diz assim: mas veja aqui, todo mundo é preso por alguma coisa muito simples. Na verdade, você não sabe. Você não sabe o que tem antes, você não sabe muito bem o que tem depois. Nós não sabemos. Mas o PCC é muito forte nos presídios. Ameaçou de morte o governador de um estado como São Paulo, de dentro do presídio. Isso... Eu acho que essa observação do Leandro, acho que seria muito importante que a gente tivesse estudos longitudinais para refletir sobre a trajetória de vida dessas pessoas. Realmente a gente não tem. A gente sequer tem um número confiável sobre reincidência, porque a gente não tem uma taxa, estudos que mostrem, de fato, quantos que estão no sistema prisional que são reincidentes. Por quê? Muitas vezes o preso... O que é o reincidente? Muitas vezes ele sai da cadeia ainda respondendo um processo e retorna. Isso não é reincidência, ou seja, a gente não tem, claro, nenhum estudo que consiga demonstrar as taxas de reincidência, de fato. Agora, eu acho, Leandro, que a trajetória, eu acho que, embora seja muito importante tivéssemos um estudo nesse sentido, mas eu acho que você tem alguns estudos, por exemplo, recentemente teve estudos que envolveu algumas instituições, como o Sou da Paz, etc., que mostravam que o tráfico de drogas
quase que a ampla maioria dos presos por tráfico de drogas, eles são presos em flagrante e com quantidades absolutamente pequenas de drogas. Isso não é um problema. Não, Isso é eu uma acho que característica do crime. é um indício de que você está pegando o pequeno, o que Mas na os verdade o grandes chefes traficante... do PCC Não é estão um indício presos. disso. Então, eu digo, os grandes chefes do PCC, eles estão presos, mas eu diria, sim, esses são, digamos, esses são um nó na rede que continua funcionando a despeito da sua prisão. Pesado. Mas eu fico pensando, o PCC, ele não, ainda que a gente considere a culpa do PCC a elite do crime organizado, que eu não concordo, porque eu acho que acima do PCC tem muita gente que financia isso, envolvendo o sistema bancário, sistema financeiro, a economia formal, etc., o sistema político. Então, aí você não chega a partir daí, né? Então, você, além disso, você não chega, porque cadê o dinheiro que é lavado? Em algum lugar tem que estar. O professor estava discordando aqui. Então, eu discordo do seguinte, quando o infrator entra em contato com o sistema de justiça criminal e você diz o seguinte, olha, nós temos presos aqui por 100 pessoas em função de 80 foram pequenas quantidades de droga, mas você não sabe quantas vezes mesmo o cara foi preso. Então você pode estar diante de um nó da rede do crime organizado, um cara que tem um papel decisivo numa área, numa organização criminosa, qualquer local, não é só o PCC, mas o local do crime, do roubo, pode ter cometido um roubo antes, pode ter feito outros crimes ao longo do ano, e você pegou por um desses crimes. Isso é simplesmente o dado que temos. Então, nós vamos falar o quê? Nós vamos falar que, olha, esse cara aqui foi preso por esse crime de menor potencial, logo ele é um infrator de menor potencial. Essa inferência está errada, ou fadada a estar errada com muita frequência, porque nós não sabemos nada da história criminal desse indivíduo. Mas veja, eu não entendo, por exemplo, se ele foi preso, ainda que ele tenha sido preso 10 vezes, o que não é um absurdo, você tem muita gente no sistema que é assim, não quer dizer que ele represente o núcleo da organização, ele pode ter sido justamente, porque quem é que está mais exposto ao flagrante da polícia? É aqueles que estão na ponta, certo? Aqueles que estão mais expostos ao flagrante, à atuação, à intervenção policial, são justamente os que estão na ponta, porque os que estão nas bases das organizações, eles estão menos expostos. Então, o rapaz, o jovem pode ter sido, porque geralmente são muito jovens, né? Por isso que, então ele pode ter sido preso 15 vezes, mas isso não quer dizer que ele era alguma coisa naquela organização. Justamente por ele não ser nada em termos da organização em si, é que ele foi preso 15 vezes.